Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal É Chegado o Reino de Deus. Que Deus te abençoe. Meu nome é William Prado. Infelizmente, na última semana a gente não conseguiu postar vídeos novos devido à minha carga de trabalho. Como eu já disse, eu sou empresário, sou engenheiro, estou fazendo uma pós-graduação de engenharia, fazendo alguns cursos e a gente não encontrou tempo para eu escrever o capítulo do livro e depois postar o vídeo. Porque a gente só grava o vídeo depois que eu escrevo o tópico, o capítulo do livro referente ao vídeo. Para eu poder depois compartilhar com aqueles que me enviam o e-mail, que eu vou colocar aqui embaixo o nosso e-mail. Quem quiser ler o capítulo do livro, manda um e-mail para a gente, solicita e eu vou mandar o PDF para vocês. Então, para não perder, se inscreve no nosso canal, seleciona o sininho das notificações aí embaixo, coloca todas as notificações, porque quando a gente postar o vídeo você será avisado e aí você vai poder acompanhar a nossa linha de raciocínio. Eu creio que tem sido bênção, eu tenho recebido feedbacks muito bons. Quero aqui mandar um abraço para alguns amigos, o Pastor Neto, o Ibernon e tantos outros amigos que nos deram já feedback muito legal, que estão sendo edificados. E vamos agora avançar em mais um tópico. No último vídeo nós falamos acerca da lei da remissão da terra. Era uma lei de Israel, que Deus entregou para Moisés, lá no livro de Levítico, e nós falamos que isso é um espelho das leis espirituais e o que isso significou na remissão do planeta Terra. E também nós falamos porque que somente o Messias possuía todos os atributos espirituais e cumpria todas as regras e os requisitos espirituais para remir a Terra e para salvar a humanidade. E hoje nós vamos mostrar para você e tentar provar através dos textos bíblicos porque que Jesus é o Filho de Deus e porque que Ele é o Messias. Nós tivemos uma oportunidade ímpar, eu e a Ruth, o ano passado a gente morou em uma outra cidade. Nós não estávamos aqui em São Luís do Maranhão, nós moramos aqui em São Luís do Maranhão, mas nós tivemos a oportunidade de ir para o exterior e morar numa outra cidade, onde pudemos conviver com pessoas de outras religiões, de pessoas do Islã e outras religiões. Então eles questionavam a gente por que a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, por que a gente acredita que Jesus é o Messias, E isso foi muito importante para nós, porque de fato a gente passou a perceber que a gente fala e conversa muito de cristão para cristão, já partindo do princípio que as outras pessoas já aceitam Jesus como Filho de Deus, mas poucos sabem explicar por que Jesus é o Filho de Deus e por que ele foi o Messias profetizado que veio e já cumpriu as profecias. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso e depois na sequência dos vídeos nós vamos entender a consequência disso, a consequência de Jesus ter vindo, ter sido crucificado e o que isso reflete hoje, nos dias de hoje na nossa vida, que é justamente o tema do nosso canal, É Chegado o Reino de Deus. Então, vamos avançar. Deixa eu colocar aqui meu slide. Então, o Velho Testamento ele foi escrito entre os anos de 1440 a.C., como a gente já olhou, que o primeiro livro escrito do Velho Testamento foi o livro de Jó, e os estudiosos, teólogos atribuem a data de mais ou menos 1440 a.C. dos relatos do livro de Jó. E o último livro escrito do Velho Testamento foi o livro de Malaquias, há mais ou menos 433 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando do Velho Testamento. Por que hoje nós vamos falar apenas do Velho Testamento? Porque nós vamos mostrar que dos 29 livros do Velho Testamento, quase todos falaram da vinda do Messias e apontaram e profetizaram a vinda do Messias. E são livros que foram escritos numa diferença de tempo muito grande. De 1440 a 433 anos, nós temos quase 1000 anos de profecias sendo faladas acerca da vinda do Messias, como que ele viria, e nós vamos aprender hoje que Jesus cumpriu exatamente todas as profecias. Mais de 300 profecias foram faladas acerca da vinda do Messias. E Jesus cumpriu todas as profecias acerca da vinda do Messias. E por isso nós cremos que ele é o Messias. Ele cumpriu aquilo que estava escrito e ele já remiu a terra e ele já nos reconciliou com Deus. E hoje
nós temos uma condição espiritual diferente da que nós tínhamos antes de Jesus. Então, a primeira profecia acerca da vinda do Messias, como nós já estudamos, foi no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando Deus, punindo a mulher e a serpente, diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali está falando que viria um filho que seria descendente da mulher, mas também de Deus. Esse filho descendente da mulher e de Deus viria e esmagaria, pisaria na cabeça da serpente. A serpente ali estava figurada por Satanás, que Satanás havia encarnado na serpente para poder persuadir Eva. Então, pisaria na cabeça. O que é a cabeça? É o lugar que tem os pensamentos, é o lugar onde está a ideologia, é o lugar onde estão os princípios, os valores. Então, o descendente da mulher viria e combateria, confrontaria, destruiria diretamente toda a troca de valores, toda a mudança de ideologia que o diabo vem tentando fazer no mundo e no planeta ao longo desses milhares de anos. Então Jesus vem e rompe com aquela cadeia, aquele bombardeio de valores errados, de princípios errados que o diabo vinha semeando, além de cumprir todos os requisitos espirituais para que a humanidade fosse remida e para que o homem fosse religado a Deus. Então, uma outra profecia foi no ano de 433, quando Malaquias escreve o livro dele. Então eu dei uma lá em Gênesis e agora eu estou dando uma referência no último livro do Velho Testamento, para que você entenda que todos os livros, ou a maioria dos livros do Velho Testamento falaram acerca da vinda do Messias e que Jesus cumpriu tudo isso. E Malaquias falou acerca da vinda de Elias. Elias novamente viria para anunciar a chegada do Messias. E Malaquias falou isso no capítulo 3, versículos 1 e 2, e no capítulo 4, no versículo 5. Então, ele fala que antes do Salvador, do Messias chegar, viria novamente o profeta Elias para anunciar a vinda do Messias. E a palavra de Deus diz que isso se cumpriu. Lá no livro de Mateus, no capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 13, os discípulos questionam Jesus. Jesus, os estudiosos e os fariseus dizem que para que o Messias viesse, antes dele viria um mensageiro. E o mensageiro anunciaria a vinda do Messias. Esse tempo chegou, por que eles falam isso? E Jesus responde e explica para os seus discípulos que o profeta Elias já veio, mas eles não haviam reconhecido o profeta Elias. Porque o profeta Elias veio na pessoa de João Batista, né? Então, na pessoa de João Batista, o profeta Elias veio anunciando a chegada do reino de Deus e a chegada do Messias. João Batista foi um primo de Jesus, filho de Isabel, que um anjo apareceu também para ele e disse que Isabel teria um filho, porque Isabel era uma mulher estéril, e o seu marido, Zacarias, que já era avançado em idade, também não poderia ter filhos. Mas o anjo avisa ela que o milagre iria acontecer e que eles dois teriam um filho que eles tanto desejavam. Então, Zacarias, que era um dos sacerdotes do templo, para que ele não falasse antes da hora, Deus fez com que ele ficasse mudo até o nascimento do seu filho. Então, vem João Batista como o Elias anunciado no Velho Testamento, tanto pelo profeta Malaquias quanto pelo profeta Isaías. O profeta Isaías também falou acerca do mensageiro que viria, anunciando a chegada do Messias. Então veja que aquilo que foi anunciado aproximadamente 500 anos antes de Jesus, se cumpriu nos dias de Jesus e na pessoa de Jesus. Nós vamos ver outros detalhes, porque a Bíblia fala no Velho Testamento com uma riqueza de detalhes de como aconteceria a chegada do Messias, e nós vamos ver que tudo isso se cumpriu em Jesus.